Bom dia a todos. Eu sou a Maiara, advogada da área de mercado de capitais aqui do PBSO Advogados. Hoje estamos aqui com o Eric Oioli, sócio sênior aqui do escritório e também head da área de mercado, e a Clá, também nossa advogada da mesma área, que está escrevendo, né, sobre tokens no mercado de capitais. Isso, tokenização no mercado de ativos digitais. Isso. E hoje a gente vai falar um pouco sobre a taxonomia dos ativos digitais, né? E por que isso é tão importante, dado que são conceitos que a gente vira e mexe, cada vez mais se depara no nosso dia a dia. Então, Eric, se você puder explicar pra gente primeiro o que seria esse conceito, né, de taxonomia e por que é importante a gente falar tanto sobre isso? Não, tá ótimo. Então, primeiro, bom dia a todos que estão aqui nos assistindo, né? Bom dia, Maiara, bom dia, Clarissa. Bom dia, Eric. Tô muito feliz aqui em bater esse bate-papo com vocês. E esse é um tema muito caro, né, aos advogados, mas não é só um papo de advogado, porque isso tem implicações práticas, né? Você entender um pouco do que é taxonomia. E é interessante, né? Porque taxonomia é uma expressão que ela é empregada na área de biologia, né? Na biologia, ela é uma área que ela cuida de basicamente você identificar, nomear e classificar os seres vivos, né? Isso para fins didáticos, né? Para que você possa agrupar seres vivos dentro de uma mesma característica e estudar as correlações que existem entre eles. E a gente acaba emprestando um pouco dessa terminologia, dessa expressão, né, pro mundo dos criptoativos, porque você tem, no final do dia, várias espécies, né, de criptoativos, e a taxonomia justamente vai cuidar de identificar quais são esses criptoativos ou esses ativos, né, ativos digitais, como a gente preferir nomear, e tentar classificá-los, né? E por que é importante classificá-los? Porque a gente está falando aqui de uma diversidade de ativos, ou até a gente pode até questionar se a gente está falando de fato de um ativo, e entender o que são, né, esses ativos, ou até, eu diria, registros que você faz dentro do uso de uma certa tecnologia, que é a tecnologia DLT, né, das Distributed Ledger Technologies, né, então as tecnologias de registro distribuído, para você, de fato, entender quais são as consequências daquela classificação, daquela natureza, né, natureza jurídica daquele ativo, porque isso vai ter consequências, você vai atrair um certo regime jurídico para aquilo. Uhum. E qual é a dificuldade, qual é o desafio, né? A gente costuma utilizar uma mesma nomenclatura ou o mesmo nome para designar coisas que são muito diferentes entre si, né? Então, às vezes, quando a gente fala de criptoativo, criptomoeda, ativo virtual, ativo digital, token, né? A gente usa todos esses nomes, muitas vezes de uma forma muito confusa genérica, ou genérica, né? Pouco técnica, né? E aí isso dificulta muito a própria discussão do que você está tratando. E aí como você vai tratar daquilo, né? Qual a consequência jurídica daquilo. Então, só para ajudar, né, quem está tomando contato disso pela primeira vez, né? Importa dizer, por exemplo, se eu estou falando de um ativo digital, que, por exemplo, ele seja simplesmente uma representação de algo, né? Por exemplo, um NFT, né? Você pegou um NFT, né, como se popularizou há algum tempo atrás, você pega uma obra de arte, você digitaliza aquilo e você cria um NFT em cima disso, que representa a propriedade sobre aquela obra de arte, né? Outra coisa é você pegar um outro ativo digital, por exemplo, que tem um propósito de investimento. Você usa aquilo para captar recursos de alguém e alguém compra aquilo com a expectativa de ter algum tipo de remuneração, algum tipo de retorno. Esse ativo, por exemplo, ele começa a ter uma natureza de valor imobiliário. Né? Se eu sou um valor imobiliário, eu vou ter regras aplicáveis aos valores imobiliários. Né? E aí, como eu oferto, quem pode comprar, né, como ofertar, tudo isso é disciplinado por regras, né? Então, por isso que é importante a gente entender a taxonomia, né? Justamente para fins didáticos, mas sobretudo para fins práticos, né? Como é que eu trato cada um desses ativos que podem ser muito diferentes entre si. E, Eric, falando desse esforço de entender quem é quem aí nessa salada de frutas de termos, a gente teve agora, dia 20, né, a vigência do marco dos ativos digitais. Fala um pouquinho pra gente de como foi o esforço deles, né? Eles fizeram ali uma tentativa de definição por exclusão, que é diferente do que a gente pensa, né? Em vez de fazer um rol taxativo. Como é que ficou isso agora? Legal. Esse é a lei, né? Que é a Lei 14.478. Essa lei ela foi criada no final do ano passado, em dezembro, né? Ela tinha um período de 6 meses para entrar em vigor. Acabou de entrar em vigor agora, dia 20 de junho. Semana passada. Semana passada. É uma lei
que ela vinha sendo discutido há muitos anos, né? Teve origem num projeto de lei lá em 2015, né? Que era o projeto de lei, o PL 2303, que lá, inclusive, ele nem usava o termo moedas ativos virtuais, ele usava o termo moedas virtuais. Que tinha a ver lá com as milhas aéreas, né? Isso, exatamente. Então, até quando ele foi feito, tava se pensando muito em regular programas de milhas aéreas, etc. E no final do dia, estavam mirando numa coisa e acertaram em outra, né? Porque aí, quando chegou lá 2016, 2017, o Bitcoin, principalmente, começou a se popularizar. Então, falou, pô, a gente tem uma oportunidade de a gente pegar e disciplinar esse mercado que está crescendo e tem todos os riscos inerentes a isso. Bom, pois bem, aí esse projeto ele foi evoluindo, tiveram outros projetos substitutivos, né, para tratar do assunto, e chegou-se a esse projeto final, que foi aprovado no Congresso, né, na forma dessa lei. E essa lei, na verdade, ela nem disciplina os ativos em si, né? Ela disciplina os prestadores de serviços de ativos virtuais. Então, é quem presta serviços, né, relacionados a esses ativos. E, evidentemente, né, quer dizer, se eu estou regulando uma atividade relacionada a um determinado objeto, que é o ativo virtual, eu preciso, evidentemente, entender o que é esse ativo, porque ele vai delimitar a esfera de competência da própria lei e de quem vai regulamentar essa lei. E aí, o esforço que a lei faz é tentar definir, de fato, os ativos virtuais, e a lei ela fala o seguinte, ela fala assim, olha, são ativos virtuais, né, as representações digitais de valor que podem ser negociadas ou transferidas por meios eletrônicos, né, que tenham por objeto a realização de pagamentos, né, com o propósito de realizar pagamentos, ou o propósito de investimento. Essa é a definição geral de um ativo virtual, que pode caber muita coisa aí dentro, né? Só que a lei ela vai um pouco além e ela traz algumas exclusões a essa definição, né? Então tem a definição geral, mas dentro de um monte de coisa que pode se enquadrar aí dentro, o legislador optou por tirar desse regime, que são algumas exceções que estão na lei, que são, né, as moedas soberanas, né? Então a gente está falando aqui do real, né, do próprio real digital. A gente vai ficar para o Banco Central. Que já é uma competência exclusiva, né, da União, a União que trata de moeda, e a competência em relação à própria emissão de moeda é exclusiva do Banco Central, está definido na própria Constituição. Você tem as moedas eletrônicas, né? O que é moeda eletrônica? Né? O exemplo mais fácil de entender é cartão pré-pago. Né? Então, assim, você carrega o teu cartão com dinheiro, né? Aquele dinheiro é uma moeda eletrônica. Né? No fundo ali, ele está lastrado em real, né? Você tem os ativos que sejam destinados, né, à aquisição de bens ou serviços especificados, né, dentro de um arranjo, que são aqueles que a gente chama de utility tokens, né, ou ativos utilitários, né, ou seja, ele tem uma utilidade específica, né, então você usa aquilo para adquirir um serviço, um produto, ter acesso a uma determinada infraestrutura, né. Eu brinco que são as famosas fichas de quermesse, né? Então, você compra uma fichinha, né? Agora a gente tá em junho, é época de festa junina, Exato, né? Então, você vai lá na festa junina, você compra a fichinha, né? Que nada mais é, você trocou o dinheiro por uma fichinha que dá direito você a consumir produtos ali dentro das barraquinhas ali da festa junina. E depois você tem também os ativos cuja emissão, a escrituração, a negociação ou a liquidação seja objeto de regulamentação específica, ou seja, já sejam tratadas por lei. E aqui vão se destacar principalmente o que é ativo financeiro e valor imobiliário, né? E por que foi feito isso? Né? Foi feito isso justamente para você delimitar competências, né? Porque essa lei ela tem um regulador que acabou também de ser escolhido também agora, né? Então tinha uma grande expectativa do próprio mercado, quem seria o responsável por regulamentar essa lei. Foi escolhido o próprio Banco Central, né, para fazer esse trabalho, mas existe uma preocupação aqui de fato de não ter invasões de competência. Então, um exemplo mais claro disso em relação ao valor imobiliário. Então, assim, quando eu tenho um ativo, né, que poderia ser um ativo virtual, mas ele tem características de valor imobiliário, essa competência é reservada para a CVM, porque tem uma lei que disciplina e dá competência à CVM para disciplinar valores imobiliários. Mais uma vez, é importante a gente entender do que a gente está falando, né? Exatamente. Então, isso ressalta a importância da taxonomia, né? Exato, até mesmo um ativo digital, então ele pode ser considerado um valor mobiliário desde que atenda os requisitos da 6385, certo? Exato, né? Então, e aí é interessante, né? De novo vem essa questão da nomenclatura, né? A lei ela fala em ativo virtual, você acabou de mencionar o ativo digital. Quer dizer, o que é um ativo digital? Ativo digital pode ser qualquer coisa, digitalizada, né? Perfeito. Então, assim, aí a importância é, o que esse ativo de fato representa?
né? O ativo digital nada mais, nada menos é do que um registro digital de alguma coisa, né? E o que esse registro representa? Que função ele tem, né? Então, ele é um meio de prova, ele está atribuindo direito a alguém, ele está simplesmente reproduzindo algo que existe no mundo físico, no mundo real, né? Porque essa compreensão que vai ajudar você a dizer, olha, isso aqui tem tal natureza e, consequentemente, tem tal regime jurídico. Uma coisa que eu sempre comento, né? Muita gente sempre debateu a ausência de uma regulamentação, de uma regulação dos criptoativos, dos ativos virtuais, o nome que a gente escolher aqui, né? Que veio em parte agora com a lei, em parte, né? Porque você vê que você tem essa definição de ativo virtual, mas pelas exclusões sobra muito pouca coisa, na verdade, na lei, né? Mas isso não significa que não tenham regras aplicáveis, né? E aí vem a importância de você entender a natureza. Porque, veja, você tem o próprio Código Civil para disciplinar esse assunto. Então, quando eu faço, por exemplo, eu vou fazer um token de um recebível que vai representar a cessão de um recebível. Já tem né? regulamentação. Tem a disciplina da cessão de créditos no Código Civil. Mesma coisa para né? debênture tokenizado. A mesma tem coisa na lei de debênture SA. tokenizado. Tem a lei das SAs que diz como funciona uma debênture. Né? Então, assim, você tem regras. Aí de novo, né, a importância da definição do que você está tratando. Certo. Né? E entrando um pouco nesse mérito, qual a diferença entre ativo digital e token? Eles são a mesma coisa? Podem ser a mesma coisa. E aí, de novo, vem a dificuldade da nomenclatura, né? Então, assim, evidentemente que token, ativo digital, eles não têm uma definição legal. Né? Você não vai encontrar nada na lei que vai dizer o que é um ativo digital ou o que é um token, né? Em grande parte, você pode até dizer que, na verdade, um token é uma espécie de ativo digital. Né? O ativo digital seria, né, um registro feito em algum meio eletrônico, algum meio digital, algum meio digitalizado, né? O token, normalmente, por praxe, você faz referência a esse ativo criado dentro de uma tecnologia DLT, né? Entre as quais as mais conhecidas são as tecnologias blockchain, né? Então, geralmente, é um registro que eu faço dentro de uma blockchain. Então, ele é uma espécie de registro digital, né? E que pode ter funções diversas, a depender, né, de como esse registro é feito e, principalmente, qual a função ou os direitos que ele atribui, se é que ele atribui algum direito. Perfeito. E só um ponto sobre o token também. Qual que é a diferença entre o conceito geral de tokens, essa definição que a gente tem mais amplas, e os NFT? Boa. Você poderia até dizer, né, no limite, que um NFT ele também é uma espécie de token. Né? Não fungível. E não fungível. Exatamente isso. Né? Quer dizer, ele é registrado, ele é criado dentro também de uma DLT, né? Só que ele tem essa particularidade que é a não fungibilidade, né? Daí vem o nome dele, né? Non-fungible tokens, né? Então são os tokens não fungíveis. Que significa, né, o quê? Ele é único, né? Então assim, ele não se confunde, né, com outro token de mesma natureza, o mesmo gênero, né? Então isso é muito, de novo, associado a algumas funções, como, por exemplo, já mencionei aqui a questão das obras de arte, né? Então, assim, quando eu sou dono de um NFT de uma obra de arte, significa que eu sou dono, né, o único dono daquele NFT, né? Como se eu tivesse, né, fosse dono de uma obra de arte, né? Você tem um certificado. Você tem um certificado, né, de propriedade daquilo. Né? Então serve muito para individualizar, né, particularizar as situações. Facilitar a transação facilitar também, né? a transação, porque, né, eu carimbo aquilo. É como se eu colocasse um carimbo sobre aquele ativo, sobre a propriedade daquilo, ou aquilo que ele representa, que ele não vai se confundir com nenhum outro. Né? E você cria uma rastreabilidade em cima dele. Então pode, de novo, pode várias funções. Pode até para, inclusive, você, né, usar uma carteirinha de associado de um clube, por exemplo. Eu crio um NFT que ele é seu, né? Ele é só seu, ninguém vai poder usar a carteirinha da Maiara para acessar aquele clube, porque ele está associado a você, ele é único. Aí, Érica, aqui ao longo da nossa conversa, a gente já mencionou várias dessas nomenclaturas, né? Criptoativo, Bitcoin, NFT, criptomoeda, real digital, stablecoin, SEX, DEX, você falou de DLT, enfim, token, utility token, payment token, security token, tem até soulbound token, né? Jesus. Falamos aqui diferença de token e NFT. Óbvio que a ideia não é a gente esgotar, mas falando um pouquinho do mundo das criptomoedas, eu acho que é importante a gente tentar entender qual é a enforceability dessas criptomoedas. E primeiro, o que é criptomoeda, né? Como a gente pode definir vamos tentar definir, já que a gente criptomoeda? está aqui falando de nomenclatura, definir o que seriam essas criptomoedas, falar um pouco da enforceability do Bitcoin, da Dogecoin, dessas que a gente vê com frequência aí sendo negociadas. Boa. E se a gente consegue fazer um paralelo entre elas e o real digital. Legal.
Boa, ótima pergunta, né? Então vamos lá, né? Vamos pegar esse termo da criptomoeda, que a gente ainda não tinha falado de criptoativo, não tinha falado de criptomoeda ainda, né? Que ela é, na verdade, um registro, né, normalmente digital, que faz uso justamente de criptografia, né? Daí vem a raiz do nome, né? Criptomoeda, e que tem uma função econômica de moeda, né? Porque moeda, ela tem uma definição legal, ela tem uma definição, uma função econômica, eu diria assim, né? Que é construída socialmente, né? Por meio de confiança. Exatamente isso, né? Então, assim, do ponto de vista da definição legal, moeda é aquilo que tem poder de liberação de obrigações. E aí você tem a moeda de curso forçado no Brasil, que é o real, né? Então, legalmente, no Brasil, a única moeda que existe é o real. Né? Então, é a única... É obrigado a aceitar. Exato. É a única moeda, né? O único instrumento que tem poder liberatório. Todo mundo é obrigado a aceitar em função do cumprimento de uma obrigação que seja, evidentemente, de natureza pecuniária. Né? Ninguém pode recusar aceitar. Então, é a moeda de curso forçado. Esse é o real. Né? Agora... Isso só pode ser emitida pelo nosso Banco Central. Isso só pode ser emitido pelo Banco Central. Né? Então, assim, a Constituição ela vai dizer que a União tem competência para emissão de moeda, competência exclusiva da União, que é exercida por meio do Banco Central. Né? Então, o Banco Central tem esse papel. E aí, o que acontece? A moeda, um instrumento para servir de moeda, ele tem que cumprir certas funções econômicas. Então, primeiro, ele precisa servir como instrumento de troca, né? Ele precisa ter uma unidade de conta, ou seja, ele tem que ter uma referência, né, nominal ao valor dele, onde você pode atribuir valor, né, e justamente ter reserva de valor. Então, vamos pegar, por exemplo, o Bitcoin. Né? O Bitcoin ele foi criado lá em 2008 justamente com a função de ser um instrumento de pagamento, para ele funcionar como se fosse uma moeda, né, uma moeda eletrônica. Né? Ele foi, de certa forma, o produto de uma resposta, né, à crise do subprime no mercado financeiro à época, onde em parte se atribuía a culpa dos problemas do mercado financeiro que afetaram a economia global como um todo aos bancos, e era uma reação aos próprios sistemas bancários. Então, assim, eu tenho um instrumento que eu pudesse usar para comprar bens ou serviços sem precisar do banco. Né, sem ter o banco como intermediário, instrumento de desintermediação. Aquele né? movimento dos cyberpunks ali, para ter uma coisa né? Então, independente de qualquer regulador. Tem, né, esse mundo, né, dos criptoativos, ele tem uma origem, um forte apelo ideológico, né, para muitos ainda que atuam nesse mercado, que é justamente você descentralizar e você não ficar refém de poderes centralizados, seja do próprio Estado, seja de intermediários que têm um peso importante nas relações, como os bancos, etc. Eu acho legal a gente falar isso porque a gente ouve muita conotação negativa quando a gente fala de criptomoeda, Bitcoin, parece que tem a ver com caixa 2, e na verdade o movimento surgiu com uma ideia de democratização, de independência, de livre acesso e comercialização, né? Exatamente isso, né? Então, a ideia, né, lá por trás do Bitcoin está muito ligado a isso. E aí, quando você olha, né, o Bitcoin, ele pode cumprir todas as funções econômicas de moeda, ou seja, ele pode funcionar sim como uma moeda, né? Porém, o Bitcoin ou qualquer outro equivalente, né, qualquer outra criptomoeda, ou seja, qualquer ativo virtual criptografado com função econômica de moeda, Um termo definido. Não é? Ele não tem poder liberatório, ou seja, eu não posso forçar ninguém a aceitar Bitcoin em pagamento. Né? Agora, isso não impede que as partes aceitem. Né? Hoje, né, você consegue adquirir vários bens e serviços pagando em Bitcoin porque as partes aceitam. Daí é uma convenção. Como no Brasil as pessoas aceitam soja, né? Exato. E aí é interessante usar uma outra... pegar um pouco desse gancho, né? Que as pessoas confundem muito, né? Acham que moeda tem lastro. Né? Boa. Moeda não tem lastro. Tá? O lastro, o padrão lastro é ouro, confiança. já acabou há muito tempo. É confiança. Né? Então a gente já usou muita coisa que hoje a gente vê como tranqueira, né, como moeda. Antigamente a gente já usou concha, usava sal, né, chifre de boi, várias coisas. Pedra. É uma convenção social. Você aceita isso como uma representação, é igual dinheirinho de banco imobiliário, mesma coisa. Se a gente resolvesse combinar aqui, é o seguinte, olha, vamos circular aqui o dinheirinho do banco imobiliário, a gente aceita? Ok, é uma convenção. Vou aproveitar que você falou de lastro de moeda para te perguntar de outra coisa, que aí tem lastro. Stablecoin. Stablecoin, ótima pergunta, né? Stablecoin, né, de novo, né? Vamos olhar aí para a tradução literal, né? Que seja uma moeda estável, né?
que isso quer dizer? Né? Na verdade, é uma moeda, sim, né, que em tese tem lastro. Então, assim, é um ativo que, a princípio, deveria estar lastreado a alguma coisa que serve como moeda. E é, de certa forma, uma reação, né, às críticas que, principalmente, muita gente sempre fez ao Bitcoin. O Bitcoin não tem lastro. Como se isso fosse, de fato, importante. Como se né? o real ou o dólar Ou como se o real ou o dólar tivesse lastro. Né? E aí, o que se criou? Né? Então, vamos criar então, uma moeda que tem lastro. Então, assim, vamos criar um dólar digital. Então, normalmente, como funciona? Alguém vai lá, deposita numa conta $1, né? E alguém vai lá e emite um ativo que está lastreado naquele dólar. Né? Então, ele vale $1. E aí, de ele fato, representa é lastreado. E, de fato, é lastreado. Então, em tese, né, quem tem aquele $1 digital, né, aquela stablecoin, pode depois converter aquele em $1 de verdade. E como tem lastro, ele vai pareando o valor daquele ativo. Então, na medida que a cotação do dólar suba ou desça, aquela moeda continua sempre valendo $1. O nosso real digital, ele vai ser uma stablecoin ou ele vai ser uma criptomoeda independente? O real digital, ele é real. Isso, né? Ele não é uma stablecoin, né? Ele é não é lastreado, moeda. ele é o ativo em si. Ele é a moeda soberana, né? Digital. E mais do que isso, né? Porque se a gente parar pra pensar, o real que a gente usa hoje, ele já é digital, né? Eu confesso que eu não pego uma nota de real físico na mão há algum tempo. Exato. Né? A gente circula já moeda digital. Então, qual é a diferença do real digital o que vai mudar com essa nova... Esse é um ótimo ponto, né? O que é esse real digital? Esse real digital é o mesmo real que a gente usa, né? Então é importante ter clareza, continua sendo real. Só que sem a casa da moeda. Só que sem... Não é nem a questão da casa da moeda. Quer dizer, claro, você não vai imprimir papel, né? Você não vai cunhar moeda, né? O Banco Central vai continuar emitindo o real digital, que é o real que a gente usa, mesma coisa, né? A única diferença é que esse real, eu digo que ele é um dinheiro programável. É um dinheiro de computador, né? Por quê? Porque ele está programado, ele está escriturado dentro de uma DLT, né? Então, e por que isso é importante? Né? E o que o Banco Central também está olhando aqui em relação a isso? Né? Para muito além da moeda em si, e muitos bancos centrais no mundo todo estão estudando as CBDCs, né, como a gente costuma chamar, né, que é o dinheiro digital dos bancos centrais. Muitos bancos centrais estão olhando para suas moedas digitais como um instrumento de pagamento, como se fosse um novo Pix. Né? O Banco Central daqui fala o seguinte: olha, eu já tenho meu Pix, eu não preciso de um outro Pix. O nosso Pix funciona e funciona muito bem. Né? O que o Banco Central está interessado, para além da moeda em si? É desenvolver uma infraestrutura tecnológica onde as transações econômicas vão acontecer. Né? Então, o próprio exemplo que o Banco Central usa, né, já tem piloto para isso, por exemplo, a compra e venda do imóvel. Né? Então, o que o Banco Central já imagina? Que no futuro não distante, você vai ter a própria propriedade do imóvel registrada em blockchain, né? E a transferência da propriedade vai ser feita de uma forma automática contra pagamento em real digital, por meio de uma estrutura que a gente chama de smart contracts. Né? O que é um smart contract? O smart contract ele nada mais é do que um código de computador, que ele é auto-executável. Né? Então, para ajudar a entender, o exemplo que a gente sempre cita, né, é a comparação com aquelas maquininhas de vending machines, né, aquelas máquinas que vendem refrigerante, salgadinho, etc. Sim. Aquilo é um smart contract. Né? Por quê? Porque ele tem uma programação lá que diz o seguinte: olha, toda vez que você colocar uma nota de X reais ou um cartão de crédito com saldo equivalente ao valor do produto, você digitar na teclinha lá o número do produto que está na máquina, né? A máquina, ela cospe lá para você o produto que você escolheu. Né? Então, ela foi programada para auto-executar uma função, né? Que poderia ser executada por pessoas, né? Se você fosse lá numa banquinha lá comprar uma água, você ia dar o dinheiro para a pessoa ia pegar lá na geladeira e entregar água para você. Ela está programada para fazer de uma forma automatizada. Todo o registro na blockchain ali. E aí o smart contract faz isso dentro da blockchain. Né? Então, assim, eu uno a tecnologia do blockchain com o smart contract. São duas tecnologias que existem há algum tempo de forma separada, que você combina, né? E aí você constrói muito valor, porque tem o banco de dados alimentado, e na medida que eu vou alimentando, eu posso disparar os comandos automatizados do smart contract e executar uma função sozinho, de uma forma automatizada, reduzindo o risco de execução de transações,
né, gerando ganhos de eficiência, diminuindo fricção em relações jurídicas, de uma forma geral. Então, nesse exemplo, eu quero comprar um imóvel, né? Então eu vou ter um comando que vai dizer o seguinte: olha, o vendedor é dono do imóvel, né? O comprador tem o saldo suficiente em reais digitais, então o código ele consegue checar isso de uma forma automatizada, e uma vez que as partes concordaram em transferir a propriedade e comprar um imóvel, eu faço isso sem interferência humana. Eu transfiro a propriedade, transfiro o registro da propriedade daquele imóvel para o comprador e eu transfiro o saldo de dinheiro para o vendedor de imóvel. Então, Você acaba sozinho. trazendo mais uma segurança jurídica, Muito então, mais né? segurança, né? Você não fica no risco, né? Então, quem é que... Né? Eu transfiro a propriedade primeiro ou eu pago primeiro? Né? Quem faz... Né? Automático. É automático. Não tem interferência. E ninguém vai poder voltar atrás nisso, né? Não vou ter risco de execução. O cara não tinha dinheiro, não me pagou, agora eu vou ter que executar o cara. Não, só vou fazer essa transação se o cara tiver saldo, né? Só que para isso funcionar, o real... Né? O código de computador, ele conversa com o código. Eles têm que ter a mesma língua, né? Então, o real digital tem a língua do código de computador. Ele é um dinheiro programável, programado. E essa é a grande beleza, né, do real digital, porque isso faz a gente imaginar que no futuro não distante, as transações econômicas vão acontecer dentro de uma infraestrutura de blockchain. Provavelmente a gente vai estar usando blockchain como a gente usa a internet sem perceber que a gente está usando, né? Então, isso, na minha visão, vai ter um impacto muito grande, né, na economia, não só na economia, mas na sociedade, na forma como a gente faz as coisas, né, em função desse projeto do real digital, que eu acho bastante importante. Você falou um pouco mais dessas implicações no dia a dia. Como você vê isso sendo utilizado no mercado de capitais? Essa é uma outra Fugindo um pergunta. pouco do tema do Ótimo, podcast não, sobre... mas acho que essa pergunta ela é muito boa, né? Porque, veja, primeiro, né? A gente tá pegando o gancho do que a gente tá falando aqui do real digital, né? Não é difícil imaginar, a gente tá falando aqui, por exemplo, da propriedade do imóvel registrada em blockchain, né? Não é difícil imaginar que os ativos financeiros, os ativos em geral, vão nascer em blockchain, né? Então, por exemplo, uma empresa vai vender um bem ou serviço, vai emitir uma duplicata, né? Essa duplicata ela vai nascer em blockchain. Eu já vou registrar essa duplicata em blockchain. E aí, uma vez que ela já nasceu em blockchain, o que eu vou fazer? Pô, eu posso oferecer isso aqui como uma forma de desconto bancário, usando a infraestrutura do blockchain. Eu posso usar a duplicata para ser lastro de uma operação de securitização, né? Que eu vou usar o blockchain também para emitir, por exemplo, o certificado de recebível em cima daquilo, a cota de um fundo em cima daquilo, né? Eu começar a programar um fundo dentro do blockchain. E aí, qual a importância disso? Isso particularmente para o mercado de capitais, na minha visão, é extremamente importante. Pelo seguinte, né? Essas tecnologias DLTs, elas têm alguns atributos, né, que permitem que você construa confiança entre partes que não se conhecem, né? Então, você tem rastreabilidade dos registros, os registros são, em regra, imutáveis, eles são transparentes, são seguros, você evita o duplo gasto do ativo digital, enfim. Uma das mais importantes razões de usar uma tecnologia como essa é, de fato, eu poder confiar na tecnologia em si, saber que ela funciona, independentemente de saber quem é a minha contraparte. E por que isso importa para o mercado de capitais, né? Porque para o mercado de capitais funcionar, eu preciso tutelar a confiança dos agentes no mercado. Só que são agentes que não se conhecem. Então você vai fazer uma compra e venda de ações. Você não sabe quem está vendendo para você e quem está vendendo não sabe quem está comprando. Eu não posso correr o risco de vender a ação e você não me pagar. E você também não pode correr o risco de me pagar e eu não te entregar a ação, né? Só que a gente não se conhece. Então, o que eu preciso aqui? Eu preciso de intermediário. Então, eu preciso, por exemplo, aqui nesse caso, da bolsa. A bolsa ela é contraparte na operação e ainda você tem a corretora, né? Você não tem uma relação direta entre comprador e vendedor, né? Você tem os intermediários. Quando você vai fazer uma oferta pública de mercado de capitais, se você deixar o tomador do recurso, por exemplo, a empresa que quer pegar dinheiro emprestado do mercado, deixar ela conversar direto com o investidor, não vai dar coisa boa. Por quê? Porque você não tem incentivos para que o tomador dê informações completas, verdadeiras, para que o investidor possa tomar uma decisão acertada sobre o investimento dele. Por quê? Porque é um processo de venda, é um processo de convencimento. Naturalmente, você tem incentivo para quê? Para valorizar as suas qualidades, o que você tem de bom, e esconder o que você não tem tão bom assim, né? Que poderia eventualmente comprometer a sua capacidade de te dar retorno, de valorizar a sua ação. Isso gera um problema de seleção adversa. Por quê? Porque o investidor, por outro lado, ele vai falar assim, pô, esse cara não tá me contando a história inteira, né? Então,
eu não sei se eu devo pagar aqui o que seria o preço justo desse ativo. É igual você comprar um carro usado pela internet. Né? Imagina você comprar um carro usado pela internet sem ter visto o carro presencialmente. Sem ter tido a oportunidade de dar a partida, ver se o carro tá funcionando, você abrir o capô do carro para ver se o carro tá inteiro. Você não tem que fazer funilaria. Né? Não, e mais, se você não entende de carro, né? Como é que você vai Pior, saber se aquilo que você tá pior vendo... ainda, né? Então, ou seja, aí você corre o risco de comprar. Eu compro o carro pela internet, pô, o preço tá ótimo. Eu compro o carro, de repente o carro abriu, não tem motor. Aí você vai gastar com o motor, vai ter que fazer funilaria. Então, assim, você fala assim, cara, eu não vou pagar tabela FIP num carro que eu comprei pela internet sem ver. Né? Você não vai pagar. Então, você vai descontar o preço. Os bons vendedores de carro, né, os caras têm carros usados, mas são bons, estão conservados, eles não vão vender nesse mercado, porque eu falei, cara, meu carro é bom, eu posso vender pela tabela FIP. Eu não vou vender um preço descontado. Então, eles saem desse mercado. Ficam quem? Ficam os vendedores ruins, né, de carros ruins. E aí, o que acontece? Cada vez mais você vai destruindo o valor, esse mercado chega a um ponto que ele deixa de existir. Então, é isso que não pode acontecer no mercado de capitais, né? Porque você tem que sempre buscar a maximização do valor do ativo, buscar o preço justo daquele ativo. Para que isso aconteça, eu preciso ter absoluta transparência sobre o que eu estou negociando. E como que isso funciona, então? Por meio de intermediário. É por isso que numa oferta pública você precisa contratar um banco, por exemplo, um banco de investimento, que vai fazer a intermediação do diálogo do tomador com o investidor. E vai garantir para o investidor que todas as informações que ele precisa ter acesso estão sendo dadas para ele. Mediante uma cobrança de um fizinho ali. Ele vai cobrar, ele vai ser operação. remunerado por isso, é um serviço que ele está prestando, né? E se ele descumprir com as regras dele, ele vai ser punido de uma forma rigorosa pelo regulador. Então ele tem ainda incentivos. É um gatekeeper, né? Ele funciona como um gatekeeper. Então por isso que no mercado de capitais você acaba tendo uma infinidade de intermediários. Você tem a bolsa, você tem os corretores, você tem os bancos coordenadores, você tem nos fundos, você tem o administrador fiduciário, você tem o gestor, você tem o custodiante, você tem a agência classificadora de risco, você tem auditor de lastro, auditor de carteira, você tem contador, você tem o advogado, você tem agente fiduciário. Né? Olha quantos intermediários você tem. Tudo para garantir né? a confiança. Tudo para garantir a confiança e o bom funcionamento do mercado. Que acaba onerando, Só né? que isso representa custo. Exato. Né? Então, embora o mercado de capitais seja um mercado que produz eficiência econômica, porque ele tem uma transferência direta de renda entre quem poupa e quem precisa, né? Fazendo um contraste aqui com o sistema bancário, onde você tem o banco como intermediário do crédito e parte do dinheiro fica com o intermediário na forma de spread bancário, né? O acesso ao mercado de capitais é oneroso, é caro, então não é para todo mundo. Embora todo mundo, né, você devesse ter incentivos para que as empresas, de uma forma geral, principalmente as pequenas e médias empresas, pudessem acessar esse mercado, elas não conseguem acessar esse mercado porque ele é caro. Então, e tudo aí isso para vê, dizer. né, Eric, voltando lá, porque a gente falou no começo da democratização, né? A tecnologia promovendo isso também no mercado de capitais. Exatamente isso. Então, tudo isso para dizer justamente isso. Olha, que, né, amarrando os dois assuntos. Então, essa tutela da confiança, que é importante no mercado de capitais, ela pode ser conseguida usando a tecnologia, que justamente um dos atributos dela é construir confiança entre partes que não se conhecem, né? Então você tem um princípio aqui de a possibilidade de você usar a tecnologia, não para você necessariamente matar os intermediários, mas tornar essas transações mais seguras e eficientes e você sim reduzir os custos de acesso ao mercado. Então, assim, é uma tecnologia que ela é muito poderosa no sentido de democratizar o acesso ao mercado, tanto por quem precisa tomar dinheiro, quanto também para os investidores poderem ter acessos a produtos e ativos que normalmente eles não têm acesso. Né? Então, assim, eu vejo com muitos bons olhos, né, o uso da tecnologia no mercado de capitais. Né? E é isso que, né, particularmente na minha experiência pessoal e profissional, me motiva muito a se envolver e eu tenho estado muito envolvido nesses projetos já há algum tempo, porque eu percebo e vejo que essa tecnologia ela tem um potencial muito grande de mudar as coisas que eu faço aqui como advogado no mercado de capitais, que eu fiz nos meus últimos 30 anos de profissão. Né? Então, eu acho que é uma tecnologia muito promissora e eu acho que ela tem um potencial de transformação muito grande do mercado de capitais. Eric, só voltando um pouquinho nos tokens, óbvio que a gente não vai esgotar aqui todos os tokens, a gente já falou aqui da diferença dos tokens para as NFTs, mas eu queria que você falasse um pouquinho para a gente da diferença entre Utility Token, Payment Token e Security Token, se possível. Boa. Não, ótima pergunta, porque geralmente, né, quando a gente fala dessa taxonomia, dessa classificação de ativos, geralmente busca se classificar, né, uma das classificações mais reconhecidas ou mais utilizadas, talvez, seja essa divisão dos tokens. Né? O próprio regulador, por exemplo, usa a CVM, quando se posicionou sobre o tema, ela justamente fez uso dessa classificação, quando ela fez o parecer de orientação 40, por exemplo, né?
que seriam os tokens, né? Então, por exemplo, o token de pagamento é esse token que ele tem uma função econômica de moeda, né? Então, por exemplo, o Bitcoin. Então, eu uso um ativo digital, né, com a função de ser um instrumento para eu poder adquirir bens ou serviços em geral, né? Porque eles são aceitos convencionalmente para que eu possa, né, usá-lo como um pagamento, como essa moeda aqui, entre aspas, né? O utility token, né, é um token, né, como o nome sugere, que ele tem uma utilidade dentro de um determinado arranjo, né? Ele foi feito, usado para usar num arranjo específico para ter acesso a uma determinada infraestrutura, um serviço, né, especificado dentro desse arranjo. Em alguns casos, ele pode até ter funções similares a um token de pagamento. E aí, acho que outra coisa importante, né? Essas classificações, elas não são estanques, né? Não significa que o fato de eu ser um token de pagamento não significa que eu seja um utility ou eu não seja, por exemplo, um valor mobiliário, né? Você pode ter características de todos, né? Então, isso torna tudo muito mais complexo, evidentemente, né? E depois você tem os tokens também, que são os tokens de investimento, né? Que geralmente você usa com o propósito de captar recursos, né, de investidores para uma determinada finalidade, e aquele investidor está comprando aquilo com a expectativa de ter um retorno, né? Que invariavelmente, muito provavelmente, ele vai acabar tendo a característica, por exemplo, de um valor imobiliário, né? E aí vai atrair toda a regulação específica. E a lei de mercado de capitais, ela tem uma definição de valor imobiliário, e toda vez que eu me enquadrar nessa definição, eu vou estar sujeito a essas consequências relacionadas a isso, tá? Eric, eu acho que, não sei se você tem mais algum tema, mas acho que para terminar, eu queria deixar uma recomendação para quem está começando agora a ver os criptoativos, quer começar a transacionar com criptomoeda ou comprar token. O que você acha que tem que ser o maior cuidado na hora de fazer a análise desses ativos digitais? Ótimo ponto, Clarice. Assim, acho que primeiro, busque o máximo de informações possíveis sobre o ativo, né? Estude bastante, né? O que de fato ele representa, o que ele, né? Que tipo de direito ele está atribuindo, que função ele representa. E esse é um desafio muito grande, porque em muitos casos de muitos ativos, né, a experiência de usuário ela não é muito friendly, assim, no sentido de como você compra, de você entender o que ele é, etc. Muitos tokens são muito complexos, né, tem muitas estruturas que são muito complexas. E, infelizmente, muitas vezes os materiais informativos também são muito simplórios, ou não trazem toda a informação que deveria trazer. Então, geralmente, esses ativos sempre têm um white paper associado, né, que diz muito pouco sobre o ativo, né? Então, tenha muito cuidado com isso, né? Se você não entender o que você está, de fato, comprando, adquirindo, não compra. E não se né? deixe iludir pelo nome, né? Que a Não gente já se viu iluda, não se iluda e não alimente expectativas, né? De que, puxa, eu vou ganhar milhares de reais, porque esse ativo pode crescer 1000%, etc. Como a gente já viu várias vezes essa história se repetindo. Tem que ter muito cuidado, porque existe muita assimetria de informação. E é um mercado muito novo. É um mercado muito novo. Infelizmente, isso dá margem para que ocorram comportamentos oportunistas de pessoas que tirem proveito disso, né? Então, não se deixe levar, né, pela emoção, né? De, poxa, mas eu vou perder uma oportunidade aqui de fazer um investimento, de ganhar muito dinheiro, etc. Pode ser que eventualmente aconteça, né? Muita gente já ganhou muito dinheiro e já perdeu muito dinheiro investindo com isso. Então, assim, se você não entender, não compra. Né? Ou então vá buscar um aconselhamento, seja de um assessor financeiro, um assessor jurídico, que te ajude a orientar a entender o que se aquilo faz sentido ou não faz sentido para o teu perfil de risco. É um conselho que vale para o mercado de capitais em geral, né? Não só... Em geral, né? E evidentemente, falar, não, pô, mas ainda assim eu quero arriscar. Tá? Você quer arriscar? Então, óbvio, isso vai do perfil de risco de todo mundo, né? De cada um. Mas arrisque pouco. Diversifique, né? Não vá colocar todas as suas fichas em algo que amanhã você pode perder, e aí as consequências para a sua vida, para o seu patrimônio, podem ser muito graves, né? Então tenha muito cuidado, muita cautela, né? Busque apoio de gente que de fato conheça, busque fazer transações por meio de intermediários, por exemplo, como exchanges, que sejam exchanges reconhecidas, que já tenham
presença de mercado, tem uma boa reputação, então vocês podem investigar, né? Tem muita informação sobre as exchanges em geral, quem tem reclamação, quem não tem reclamação, quem funciona, não funciona, né? Mas busque se apoiar, né, sempre no aconselhamento, na experiência, no conhecimento de alguém que já atua nesse mercado, que entende e consegue, né, te dar o apoio para tomar uma boa decisão ou não em relação a isso. É isso. Nós vamos Acho que continuar. é isso. Eric, obrigada pela conversa. Acho que também deixar aí as portas abertas de comunicação com o nosso escritório para quem tiver dúvida, acessar nosso time de mercado de capitais. Espero que tenhamos conseguido esclarecer algumas das principais dúvidas a respeito desses conceitos, né? Acho que ficou bem claro. Mas sempre o mercado é novo, tá sempre surgindo coisa nova. É isso, né? Bom, Mayara, Clarissa, obrigado. Foi muito agradável poder bater esse papo sobre esse assunto. É um assunto muito relevante. Acho que vai adquirir uma relevância cada vez maior. Acho que esse assunto vai estar cada vez mais presente no nosso dia. Já está, de certa forma, né? É só abrir os jornais, a gente vê notícias aos montes sobre isso. E eu acho que a gente está, de fato, só no começo, né? Eu acho que tem muita coisa para acontecer, muita água para rolar, né? Até do ponto de vista da regulamentação, muita coisa ainda está sendo construída, vai ser construída. Muita coisa vai ser inventada. Muita coisa vai ser inventada, não tenho dúvida nenhuma, né? Porque eu acho que é uma tecnologia, de novo, né? Que ela tem um potencial muito grande de aplicação em vários segmentos. A gente falou que muito de mercado financeiro, mas para se aplicar em N indústrias, né? Tem muito projeto interessante acontecendo, muita coisa vai ser feita. Né, mas eu tenho cada vez mais a convicção de que esse é um assunto que vem para ficar e vai estar, de fato, cada vez mais presente na vida de todos nós, né? E, evidentemente, que a gente fica aqui à disposição, né, para poder ajudar, orientar ou prestar qualquer tipo de apoio relacionado a esse assunto. Obrigada, Obrigada. Eric. Obrigado a vocês.